8h36, 8h36. O Marcelo Marcos está chegando com informação, 8h36. Olha só, Bajo, aquele caso da construtora que acabou se envolvendo numa situação que foi registrada na delegacia de polícia aqui em Francisco Beltrão, está ganhando novos desfechos, né? Para quem não se lembra, na semana que passou, nossa reportagem foi em frente à delegacia, porque um grupo de pessoas se reuniu em frente à DP aqui da cidade para registrar uma ocorrência contra uma construtora que teria prometido a construção de casas, chegou a receber valores de pessoas aqui de Francisco Beltrão, porém ou não entregou a residência ou entregou a casa apenas ali pela metade, sem a conclusão da obra. Isso gerou um boletim de ocorrência e as famílias estavam acusando a construtora de estelionato. Nós conversamos inclusive na época com alguma dessas pessoas envolvidas nessa situação, algumas delas não se identificaram, outras disseram o nome à reportagem e falaram dos prejuízos que sofreram com essa construtora. Então, eu fechei um contrato em março do ano passado com uma empresa, né, construtora, com a chave na mão, para mim entrar nela. E, infelizmente eu caí num golpe. Paguei 30% em março, 3 dias após eles me pediram mais 20%, concederam um desconto para fazer dessa forma. Inclusive, hoje eu posso dizer que tem na mão deles mais de 130 mil. E eu continuo pagando aluguel, então o que me agravou muito foi isso, porque a casa foi um sonho, não só meu, mas da família toda, né? Eles fizeram a fundação, muito enrolado para fazer, por sinal, levou meses para fazer a fundação, depois foram para as paredes, porque eu comecei a pressionar. Aí quando eles fizeram as paredes, rebocaram, o contrato regia que eu pagava mais 30%. Então eu tenho na mão deles 70% da obra paga. Era para me entregar em dezembro, 10 de dezembro. Aí como eles não conseguiram, aí a gente colocou um adendo no contrato para me entregar no final de janeiro deste ano. Só que eles abandonaram a obra em novembro do ano passado. E como esta comerciante aqui de Francisco Beltrão, nós tivemos outras dezenas de pessoas que procuraram a polícia alegando que foram vítimas de estelionato, porque a empresa não entregou o material. Esse trabalho de reportagem foi feito por mim em colaboração com a colega Ângela Maria, que colheu esses depoimentos, e também pelo colega Romeu Júnior, que conversou com o pessoal da empreiteira. Inclusive, a empresa se identificou na reportagem. E nós estamos falando da empresa Concrevida, que nesta reportagem nos enviou o advogado para falar sobre esse assunto, para falar sobre esta situação envolvendo a empresa. O advogado da empreiteira Concrevida veio até Francisco Beltrão e o senhor Ampélio Parzianello foi quem conversou com a imprensa sobre essa situação. Inicialmente ele começou falando um pouco da construtora e dessa atuação aqui em Francisco Beltrão. Bom, a empresa Concrevida, ela é uma empresa familiar formada por 3 irmãos, os quais trabalham já na região de Curitiba há mais de 15 anos. Tem mais de 300 obras construídas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, casas, edificações bonitas, até tenho fotos que poderiam mostrar, mas não é o momento. Essa situação do estelionato denunciado por algumas pessoas que foram contratadas, ela se iniciou com uma pessoa chamada Antônio Siqueira, que fez uma publicação no dia 27 de abril na rede Facebook, o qual nós já, na data de ontem, nós entramos com uma ação junto ao fórum aqui da cidade de Francisco Beltrão, o número 116606-2020, 816-0209, aguardando uma liminar do juiz para retirar esta publicação da rede Facebook, que motivou outras pessoas a se unirem e fazer essa denúncia junto à delegacia de polícia aqui da cidade de Francisco Beltrão. O Ampélio Parzianello, que é o advogado da empresa, falando inicialmente sobre essas atividades da empresa. Na época nós conversamos também com o delegado de polícia, Dr. Ricardo Moraes, aqui em Francisco Beltrão, sobre esta atividade que a polícia vai passar a investigar, para saber se foi um estelionato ou se foi apenas um desacordo cível entre as partes envolvidas. Sobre a questão do estelionato, nesse caso específico,
já foi instaurado um inquérito policial aqui pela 19ª. Já ouvimos algumas testemunhas, colhemos contratos, colhemos comprovantes de pagamento, de transferência. Então já há uma investigação em andamento. O que tem que esclarecer nesse caso específico é que é uma linha tênue entre o estelionato e um possível ilícito civil. Então, o que aqui na Polícia Civil nós estamos tentando apurar? Se esse caso específico é só um caso de descumprimento de contrato, algo que, em princípio, a empresa, a construtora conseguiria atender aos seus clientes, mas posteriormente, por crise financeira ou algo do gênero, não conseguiu honrar seus compromissos, ou se houve sim uma má-fé, se houve sim o que juridicamente a gente chama de dolo na contratação de contratos de confecção de casas, entrega de casas pré-modulares, já sabendo que isso não seria entregue como forma tão somente de receber os valores dos seus clientes. Então tudo isso está sendo apurado no inquérito policial que já tramita aqui na 19ª. Já ouvimos algumas testemunhas, hoje mesmo algumas novas testemunhas foram inquiridas, foram ouvidas. Então a gente espera conseguir esclarecer esses fatos em breve. Esse é o delegado Dr. Ricardo da 19ª SDP. Bom, o advogado da empresa, Concrevido, Ampélio Parzianello, disse em entrevista ao colega Romeu Júnior que não se trata de um golpe de estelionato e que essa situação deve ser resolvida. É uma denúncia infundada que existe, um ilícito civil que possa acontecer pela não execução do contrato. Todas essas pessoas, todos os contratos da empresa, eu tenho aqui em minhas mãos, são uns 15 ou 20 contratos que estão aqui. Essas pessoas vão estar recebendo, por orientação minha, na segunda-feira que conversamos lá em Curitiba com o Sidney, eles estão elaborando um comunicado, uma notificação de suspensão de contratos para que essas pessoas façam contato com a empresa, de forma que ninguém vai ficar com prejuízo e que a empresa, diante de algumas situações do ano passado de inadimplência de alguns e de outras obras que foram construídas, e não efetuou, essas pessoas não efetuaram o pagamento, que os diretores da empresa deviam ter feito já execuções de contrato, cobrando isso, não foi feito. E agora vai ser feito nos próximos dias para voltar. Ela teve uma queda de fluxo de caixa que paralisou algumas obras aqui em Francisco Beltrão. A empresa, ela achou necessário, dentro da administração, em fechar o escritório aqui na cidade de Francisco Beltrão, por diminuição de despesa e gastos, mas ela se mantém aberta, de portas abertas, funcionando na cidade de Curitiba, no sítio cercado, muito próximo lá à Via Verde, ao contorno leste. Eu não tenho o endereço exato lá, mas é muito próximo ali na frente do leilão Favaretto. Estão ali e se alguém quiser ir lá, vai estar lá. Então, a empresa vai fazer contato com todas essas pessoas que assim o estão denunciando, está disponível para a justiça, para esclarecimentos, e vai retomar isso, cada contrato, numa conversa individual, ou numa renegociação, ou numa suspensão. Então ninguém vai ficar na mão nesse momento. É a garantia, pelo menos, da empresa, através do advogado que conversou com a imprensa, o doutor Parzianello, doutor Ampélio Parzianello, advogado da construtora Concrevida, que se envolveu nessa situação. Bom, a nossa reportagem conversou com a polícia, conversou com as pessoas que foram lesadas e também com a empresa para tentar esclarecer o máximo possível. Pessoas lesadas, a polícia diz que vai investigar e a empresa diz que vai agora arcar com as consequências, vai arcar com essas situações aí e devolver o dinheiro para aquelas pessoas que precisarem. Nós vamos continuar
continuar acompanhando. Vamos ficar de olho nessa situação e fica um alerta para as pessoas procurarem sempre uma empresa de confiança, inclusive empresas aqui de Francisco Beltrão que podem prestar um trabalho por hora com mais qualidade, até mesmo com uma situação melhor de negociação. Nós vamos conversar inclusive com o pessoal da Associação dos Engenheiros aqui do Sudoeste, falar com os engenheiros aqui de Francisco Beltrão para avaliar situações como essa que acabam envolvendo também a construção civil em nossa cidade. Com reportagens de Ângela Maria e Romeu Júnior, falou o repórter Marcelo Marcos. 8h46, 8h46, daqui a pouquinho a participação do Marcelo da Corrégio. Marcelo já está conosco aqui nesta manhã. Marcelo da Corrégio, hoje fantasiado de piloto, né? Hoje ele veio de piloto aqui. O Marcelo vem caracterizado sempre aqui na nossa programação. São 8h46. Atenção, você que precisa transferir o seu veículo ou moto, venha fazer o seu primeiro emplacamento no despachante Divo Baldo, na Avenida Luiz Antônio Faedo, número 595, pois o Detran está fechado ao atendimento ao público. Não se preocupe que o despachante Divo Baldo resolve para você. Maiores informações pelos telefones 3055, 3031, 3524, 4674 e fone WhatsApp 999090332. 8h47. Onda News, a notícia em primeiro lugar. Onda Sul FM, os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Quando você tem alguém ao seu lado, o sol brilha mais e os pesos ficam mais leves. Neste momento, a Nissei mantém-se disponível para você, quando e onde precisar, para além dos cuidados, trazer um pouco de esperança para os dias difíceis. Estamos todos os dias em mais de 300 lojas e mais de 70 cidades, porque ter alguém para ajudar e te acompanhar é o melhor remédio que a vida pode nos dar. Nissei, mais perto, mais que farmácia. Tranquilidade é PASC, a sua independência PASC. O plano de assistência para toda a família, confiança é PASC. O transporte para consulta é só ligar no PASC. Descontos e convênios você tem no PASC. Até no funeral, um amparo, um carinho, tudo isso é PASC. O seu plano de vida. Onda Sul. Dia das Mães Lilian Calçados, o presente do seu primeiro amor está aqui. Sapatilha Zada em Moleca 39,90, tênis Visano e Via Marte 99,90. Botas Comfort Flex e Piccadilly 139,90 e mais. Nike, Adidas, Mizuno, Puma, Skechers, Olímpicos, Ana Capri, Pegada, Capodarte, Ramarim e Via Marte. Crediário e cartões em 10 pagamentos sem entrada. Lilian Calçados. O sol nasce para todos, mas para aqueles que acreditam, o amanhã será sempre melhor que hoje. Vamos enfrentar o invisível juntos e fortalecer Francisco Beltrão. Salve um emprego, fortaleça seu bairro, apoie o negócio local. Uma campanha a favor da vida. Realização: a CFB CDL Cindy-Lojas e Sendetec. Jornalismo Verdade. Onda News. 8h49, 8h49. O Marcelo da Corrégio está conosco nesta manhã. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. 8h50, 8h50. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Baixo, bom dia, ouvinte, bom dia, Juliãozinho, Marcelão aí do outro lado. Vamos de Corona News agora para começar? Vamos lá então. Continuamos com contaminações mais numerosas nos fins de semana. Eu lembro a vocês, calculei semana passada que a gente tem números maiores de mortes de terça a quinta por conta de contaminações de 2 finais de semana anteriores. Resolvi ir no meu gráfico e tirei os picos de terça a quinta dos últimos 45 dias. E nós teríamos 1.781 mortes a menos. Ou seja, seriam 1.781 leitos de UTI a mais
para serem ocupados por quem poderia sobreviver, né? Basicamente, quem falece, de repente, estava antes internado em leite de UTI, né? De 13 a 14 de maio, vamos colher os contaminados do feriado do Dia do Trabalho. Os 5 estados com mais gente acometida do problema têm 65% dos doentes e 77% dos óbitos. O problema está lentamente migrando de São Paulo para o Rio de Janeiro e para o Norte e Nordeste. Mortes no Norte e Nordeste somados já empatam com o Sudoeste inteiro. Lembrando que o Sudoeste tem uma população de 80 milhões e o Norte e Nordeste somados tem 67 milhões. Então, a quantidade de doentes e mortes por habitantes é maior. O SUS está com números ativos, mas controlados. Porém, ouvinte, ajude a manter o controle. Fique em casa fim de semana. Eu fiz históricos de mortes advindas exclusivamente do estado de São Paulo. Olha só isso. No dia 2 de abril, quinta-feira, pico de 44. No domingo caiu para 15. No dia 7 de abril, terça-feira, pico de 67. No sábado cai para 11. No dia 14 de abril, pico de 87. No sábado cai para 24. Aí veio a Páscoa no dia 12 de abril. Olha o que vai acontecer. Dia 22 de abril, quarta-feira, pico de 211. Domingo cai para 33. Tivemos o Tiradentes, dia 21 de abril. Dia 28, terça-feira, pico de 224. No domingo cai para 41. Dia 5 de abril, 5 de maio, terça-feira, pico de 197. Então isso está no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Qualquer um pode olhar. E, Bajo, é sério mesmo que só eu que eu vejo isso, cara? Eu tenho algum poder mágico que permite concluir essas coisas, fazer ligação antes dos outros que administram? Eu acho que tem que prender esse teimoso que bota as patas na rua final de semana, na região sudoeste, norte e nordeste do Brasil, porque a bagunça de final de semana é que é culpada pelas mortes. Itália e Espanha estão há uma semana de terem controle do problema, até os Estados Unidos já estão melhorando. Na segunda-feira que passou agora, a curva de mortes, ela inverteu o formato e finalmente ela ficou descendente. É o início do fim, como diria o Churchill. Por enquanto, eu calculo o controle das partes de morte norte-americana no meio de agosto. Por enquanto. Na China, 1,4 bilhões de habitantes, tinha 100 morrendo por dia, ninguém saía na rua. Aqui no Brasil, com 221 milhões, morre 600 por dia e as cidades afetadas têm problemas de aglomeração todo dia num lugar diferente. Só que a nossa população é 6 vezes menor que a da China e as mortes são 6 vezes maiores. Então a gente é 12 vezes mais mal educado que um chinês. Deve ser por isso que eles tiveram um PIB de 6% em 2019 e nós tivemos 1%. Né? Na Itália e Espanha, eles tiveram um pico de morte entre 30 e 50 dias da doença. Estados Unidos entre 34 e 63 dias. No Brasil a gente está com mortes há 51 dias e continua crescendo. O topo do morro não aparece. A turma não fica doente indo para o hospital, fica doente se reunindo em casa. Então não faça ajuntamento no final de semana, porque vai tocar a música do caixão. Tem site anunciando o fim da doença aqui no Brasil. Isso é para vender anúncio, tá? Não tem como calcular o fim sem usar astrologia e horóscopo. Enquanto a gente não passar pelo pico estabilizado, que ainda não apresentamos, não é possível calcular o fim. Só que toda terça e quarta o valor sempre dispara. Estava comentando com o Rony da Revesul agora, meu amigão ali. O problema na China foi causado por desconhecimento. O problema na Europa tem muito fumante e muito idoso. Nos Estados Unidos tem problema de obesidade. Todo mundo tem com sobrepeso, tem problema cardíaco, tem problema de diabetes. E no Brasil, teimosia. Teimosia, né? Mas tem um ouvinte mandou um recado aqui, Marcelo, dizendo assim, aqui em Beltrão, pelo jeito, não vale essa tua constatação, Marcelo, porque aqui em Beltrão o pessoal deve ficar imune nos domingos, porque muita gente nos parques, na avenida, no prolongamento, inclusive sem máscara, né? Um pouco foi todo o cuidado que a gente teve desde o começo, né? Mesmo que não tenha, a gente tenha, como eu comentei com o Everton, usado guarda-chuva no sol, tá? A gente aprendeu a ser educado com essa doença. Hoje ninguém mais vai tossir em público, espirrar em público, não usar máscara em local que é óbvio que tem que utilizar. Tá todo mundo sossegado já, entrou no controle. Bajo, os caras estão discutindo se sexta-feira vai começar a usar máscara obrigatoriamente em São Paulo, hoje no caso. Só agora, né? Só agora. Só agora. Onde é que esses caras estão? Você não é Brasil. E lá que está o pico hoje no Brasil, né? Como eu falei, tá migrando um pouquinho mais pro Rio de Janeiro. Sim. São Paulo tá começando devagarinho a resolver, só que é uma cidade gigante. Quando a gente diz que São Paulo resolve, é porque o número de mortes caiu de 300 para 200, é absurdo. Para nós aqui no sul tá tranquilão. Santa Catarina tá sossegado, Paraná tá sossegado, Rio Grande do Sul tá sossegado, até Minas Gerais tá sossegado. O problema é São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Amapá, Maranhão e Amazonas. Muito bem. A situação, infelizmente, aí muita gente não tem a consciência, né? Muita gente não tem a consciência da gravidade
da situação. Mas o Brasil está registrando mais de 600 mortes por dia, né? Mais de 600 mortes por dia nós estamos registrando aqui no Brasil, né? Vamos falar de coisa boa agora e não é TechPix? Vamos lá então, vamos falar de coisa boa. Qual é o assunto, Marcelo? Vamos ligar aí o automóvel ao futuro da engenharia dos materiais, que é o grafeno. Tem uma história bem legal para contar agora. Eu dei até uma encurtada nela de como é que começou o troço todo, tá? Mas em 1886, um engenheiro alemão chamado Karl Benz criou um novo tipo de motor numa pequena carruagem com 3 rodas. Chamou ela de Motorwagen. Esse motor era acionado por combustíveis à base de petróleo e fazia sua combustão internamente, sem usar vapor. A queima do combustível gerava uma expansão que empurrava o pistão para baixo no lugar do vapor. O sistema todo era muito mais leve que um motor a vapor movido a carvão, e isso garantia consumos menores. Porém, não havia infraestrutura de reabastecimento e oficinas, além das que já existia para cavalos e carruagens, e assim o brinquedo do Benz não vendeu nenhuma unidade por mais de 2 anos. Na ruína financeira, ele foi à depressão. Em 5 de agosto de 1888, sua mulher Berta resolveu usar o carro do marido pela distância de 105 quilômetros até a casa dos seus pais. Ela deveria estar muito de saco cheio dele, né? O cara com depressão em casa, né? E ser bem teimosa também, né? E aí foi a tal da Berta pelo interior das estradas da Alemanha, de terra, né? Estradas de terra com a geringonça. Sem postos de gasolina, ela parava para abastecer o pequeno tanque de combustível do carro nas farmácias do caminho, onde comprava solvente à base de petróleo. Os superaquecimentos do motor eram resolvidos com água de açudes e córregos. Com o carro que só tinha 2 marchas longas, nas subidas, a Berta e os 2 filhos delas que acompanhavam desciam e empurravam o veículo. Na ladeira abaixo, a jornada era aterrorizante, porque os freios eram terríveis e tinham que ser operados com muito esforço, usando alavancas manuais. Não se podia deixar para frear no último instante, como normalmente a gente faz hoje. Então, controlar a velocidade era fundamental, ainda mais com 3 rodas, porque se o volante fosse virado rápido demais, o carro tombava facilmente. Para melhorar o controle do carro, ela parava num sapateiro e pedia para cobrir o freio com couro. E assim ela tinha acabado de inventar a pastilha de freio automotiva. Às vezes o Motorwagen parava de funcionar. Ela mesma desentupia a mangueira de combustível com um grampo e melhorava o cabo condutor de ignição rompido com suas meias liga. Com o dia escurecendo, em 12 horas ela cumpriu os 105 quilômetros de percurso. Provou que o Motorwagen era uma alternativa viável. Quando a notícia se espalhou, virou manchete no jornal. Era o viral da época no jornal, né? E assim o test drive com jogada publicitária ficou famoso. Ela transformou a máquina curiosa em uma coisa que as pessoas queriam. Em pouco tempo, várias marcas de automóveis estavam no mercado. Era um item obrigatório de posse de ricos e famosos. Mas nem todos os fabricantes concordavam com a solução de Benz, que usava motor de combustão interna. Mas em 1900, 1/3 dos carros eram elétricos, sabia disso? 1900. 1/3 dos carros eram elétricos, 33%. E agora estamos voltando para essa tendência. Agora eu vou explicar por que quem está voltando. Okay. Essa que é a graça da coisa toda. E por que o carro pegava elétrico, né? Já estava pegando no mercado, porque ele era muito mais simples. Era uma solução para curtas distâncias. Os veículos elétricos também ainda enfrentavam desafios significativos de engenharia. A eletricidade naquela época, em 1900, não estava amplamente distribuída como hoje. E onde ela já estava, levava muito tempo para carregar a bateria, igual a hoje, que tinha enormes limitações de autonomia. O Thomas Edison, o famoso da lâmpada, ele bolou uma bateria em 1901, baseada em níquel-ferro, que dava autonomia de 160 quilômetros ao veículo. Só que custava $500 para fabricar, $10 mil em valor de hoje. Ele foi incapaz de deixá-la mais barata, e assim os carros elétricos teriam que esperar mais 100 anos. Assim, o motor de combustão interna venceu. No início do século XX, Nova York era a cidade que mais crescia no mundo. Em 100 anos, ela cresceu de 60 mil habitantes para 3,5 milhões. Esse aumento enorme da população também trouxe um aumento enorme na quantidade de cavalos. Em 1890, havia 200 mil cavalos na cidade, 300 mil litros de urina e 1 milhão de quilos de esterco por dia caíam nas ruas que ficavam atoladas naquele pirão. Terrenos baldios tinham 6 andares de esterco. 20 mil vidas por ano eram levadas por doenças em moscas que se alimentavam de estrume. O ponto crítico em todas as cidades do mesmo porte americano foi atingido e a fabricação em massa do carro resolveu o problema. Coisa que a gente nem se liga, né? Se tem cavalo, tem cocô no chão. E o carro resolve o problema. Todas as grandes capitais inventaram esse problema, né, Marcelo? Eu lembro que eu li uma matéria sobre Londres também, disse que era terrível, né? A poluição provocada pelo esterco, né? Existe uma
assim, uma expressão que se usa para quem se apresenta em teatro, né? A gente não deve dizer nunca boa sorte para a pessoa, né? Tem que mandar, aqui no Brasil a gente fala quebra a perna, né? E lá nos Estados Unidos é diferente, né? Eles querem que tenha bastante esterco na frente do teatro. Então, ó, bastante esterco pra ti. Tá. Porque se teve bastante esterco, significa que teve um movimento de cavalo. E daí, então, o carro resolveu o problema do esterco na rua. Quem fabricou massivamente o primeiro carro foi um Henry Ford. Ele começou a vida trabalhando pro Thomas Edison. Ele gostava muito de relógio de bolso. E com o primeiro pagamento dele, ele comprou um relógio de bolso. Um dia ele abriu o relógio para fazer manutenção e descobriu como era simples o equipamento e decidiu ele mesmo montar relógio mais barato, fazendo todas as peças padronizadas entre os relógios. Decidiu fazer a mesma coisa com o motor usado no carro na época. Então ele construiu um motor. Depois ele construiu um carro em volta do motor, que foi o modelo A da Ford. Isso foi em 1896. Ele levou 3 anos para montar esse quadriciclo, porque ele tinha que fabricar peça por peça. Ele mesmo fabricar as peças do carro e ele sozinho ter que montar o carro. Ele tinha um motor de 2 cilindros movido a etanol, igual ao álcool que a gente usa no Brasil hoje. Velocidade máxima de 32 km por hora. Ainda era um brinquedo bem caro, mas atraiu investidores que permitiram a concepção de fábricas que ele queria montar o carro de maneira mais barata do que os modelos da época. Para deixar o carro barato, ele percebeu que devia deixar o motor o mais simples possível. Então o modelo T, projetado pelos irmãos Dodge, era bem estranho para a engenharia da época, tá? E sim, o modelo T projetado da Ford foi projetado pelos irmãos Dodge, outra fábrica de carro. A Volkswagen também fez do tipo, né? O Fusca foi criado pela Porsche, né? A Volkswagen que construía. O primeiro carro da Volkswagen foi a Kombi, e não Fusca. Fusca é Porsche. E modelo T é Dodge, e não Ford, fabricado pela Ford. Então, a estranheza do modelo T da Ford, quando se abriu o capô, é que ele chamava atenção por aquilo que ele não tinha. Ele não tinha bomba d'água, era para o sistema de termosinfão, né? A água quente mais volumosa empurra a água fria circular. E o DKV usou esse princípio até o fim da década de 60, né? Acho que tu lembra do DKV, né? Não tinha bomba d'água também. Exato. O modelo T não tinha bomba de combustível, o tanque ficava mais elevado com o carburador, e daí a gasolina descia por gravidade. E isso economizou $76 na montagem, $1.500 no valor de hoje. Outro avanço foi produzir em massa. Outros fabricantes manufaturavam poucos veículos com preços altos. E a Ford apostou no contrário, em veículos baratos, com muito carro sendo vendido. Em 1909, no primeiro ano de venda, ele despachou 10 mil unidades a $825 cada, equivalente a $18 mil hoje. Foi um começo promissor, mas ele queria um mercado maior, ele teria que reduzir ainda mais o custo. A solução que ele encontrou foi um troço bem improvável, no local mais improvável ainda, foi numa abatedouro de boi. Os bois passam por uma linha de desmontagem, onde cada funcionário ele faz um trabalho técnico específico antes de passar a carcaça do boi para outro colega. O processo ele foi invertido para montar ao invés de desmontar e adaptado para carro. Isso fez a montagem ficar bem mais rápida e simples e cortou mais $250 no preço do carro, $5 mil atualizados. Em 1913, os tempos de produção foram medidos e refinados. E uma esteira transportadora foi introduzida na produção, cortando mais $50, $1.000 em dinheiro de hoje. No auge da produção, o Ford fabricava 150 carros por hora a $260 a unidade. $5.200 hoje. É o preço de um carro de hoje. $5.200. Um Cadillac na época, Baggio, custava $4.000. Então não era mais um brinquedo de rico. Todo mundo podia ter um carro. Ele construiu 16 milhões de unidades. Em 1912, as ruas de Manhattan não tinham mais cavalos, mas estava cheio de carro. Então, com tanto carro na cidade, eles tiveram que reprojetar as cidades com estradas largas. Porém, criamos crises ecológicas com a poluição dos automóveis. Aí voltamos para o carro elétrico. Hoje a gente tem que melhorar as baterias para poder fazer o carro elétrico avançar. E isso vai ser feito com grafeno. Essas baterias novas deverão durar por uma longa distância e terão que ser recarregadas bem rápido. A tecnologia do grafeno vem do grafite, a mesma da ponta do lápis de escrever. O grafite tem uma estrutura cristalina igual a um favo de mel, em camadas umas sobre as outras. Entre cada camada tem uma nuvem de elétrons que formam uma carga elétrica estática. Isso faz o grafite grudar no papel quando escrevemos. Quando passamos a borracha, o atrito carrega positivamente o papel, a carga fica oposta, o grafite solta do papel e prende na borracha, que esfarelada, solta então esses farelos esfregados, né? E a gente se livra da sujeira dela desse jeito. Por isso as borrachas boas são as mais farelentas. Né? Os meus alunos de desenho técnico e de resistência dos materiais sabem bem por quê, né? Tem que apagar um monte de vezes. O grafite também conduz eletricidade, principalmente quando reduzida a uma única camada de carbono, chamada grafeno. Além disso, é de 200 a 300 vezes mais forte que o aço. Por conta da grande área superficial no formato hexagonal,
é possível utilizá-lo para armazenar energia. Em 2004, o grafeno foi separado do grafite usando fita adesiva, mas isso não é nada tecnológico. Com física, usaram um laser igual ao utilizado num reprodutor de DVD para separar o tal do grafeno do grafite. A bateria criada foi capaz de carregar por um único segundo, mantendo um LED vermelho aceso 5 minutos, 300 vezes mais tempo. E o grafeno é tão forte que ele pode ser incorporado à carroceria do carro. Isso transforma o que hoje chamamos de lataria em bateria, ou seja, todo o carro vira uma bateria. Pode ser carregado tão rápido quanto abastecer com gasolina e, além de tudo, é compostável, ou seja, é ecológico. É uma questão de tempo até entrar em nossos automóveis. Veja, Baixo, impossível não se apaixonar pela engenharia, né? Em 2016, uma empresa britânica chamada Daci apresentou um quadro de bicicleta de competição com 750 gramas produzidos em grafeno. Sabe quanto é que pesa uma bicicleta, Júniorzinho? Mais ou menos? 10 quilos em alumínio, 14 quilos em aço, né? Os caras fazem uma bicicleta com menos de 1 quilo de quadro no grafeno. Então é esforço a menos que o cara que pedala vai ter que dar, né? Ele vai poder fazer render mais a pedalada, isso vai avançar a competição. Quando isso for parar no carro, o carro vai ficar mais leve, vai consumir menos energia elétrica para poder circular, a bateria vai carregar com mais facilidade, com mais profundidade e a vida vai seguir. E voltamos, de certa forma, às origens, né? O carro volta a ser elétrico, então, né? O nosso ouvinte participando aqui, mandando um recado, dizendo o seguinte, o Carlos Eduardo Rodrigues dizendo assim, falando em carro e Henry Ford, que fez um carro no entorno do motor, Enzo Ferrari disse certa vez, eu fabrico e vendo motores, meus clientes pagam por eles, a carroceria eu dou de brinde. É verdade. Ele falava na Fórmula 1 também, o Enzo Ferrari, que se preocupa com aerodinâmica quem não sabe fazer motor. Que coisa, né? Agora são 9h07, em Francisco Beltrão tem Marrecas Fábrica de Placas, placas para automóveis, motos, caminhões e reboques. Se você adquiriu seu veículo, agora precisa fazer a transferência para novas placas exigidas pela resolução do CONTRA. Marrecas Fábrica de Placas resolve seu problema com a fabricação na hora das novas placas Mercosul, com qualidade e bom preço. Marrecas Fábrica de Placas na Tenente Camargo, 1312, próximo ao Ítalo Centro e Colégio Glória. Marrecas Fábrica de Placas, telefone 2601-0806 e 2601-0804. São 9h07, já voltamos com Marcelo da Corrégio. Estamos apresentando Onda News. Onda Sul FM. Os microfones mais ouvidos de Francisco Beltrão. Ouça agora. Extraordinário. Extraordinário. Porém verdadeiro. Oferecimento Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Você já sentiu uma pontada no lado esquerdo quando corre? Iniciar uma sessão de exercícios pode provocar pressão para cima ou para baixo sobre o músculo do diafragma, entre o abdômen e o pulmão. Isso restringe o fluxo sanguíneo e causa espasmos no diafragma irritado. Quando o corpo se acostuma com exercícios ou então esforço físico, estas pontadas acabam cessando. O fato é mais comum em crianças e adolescentes. Você ouviu? Extraordinário. Extraordinário, porém verdadeiro. Oferecimento Vida e Saúde Produtos Naturais, na Baixada da Júlio. Faça de sua alimentação a sua saúde. A mais completa loja para melhor cuidar de sua saúde com qualidade, variedade e melhores preços é a Vida e Saúde Produtos Naturais. Produtos sem lactose, sem glúten, produtos integrais, orgânicos, veganos, diet e suplementos. Vida e Saúde, Baixada da Júlio. Atendimento normal das 8 às 18h30. Teleentregas 3523-0132. Atenção motociclistas, a Martini Motopeças tem tudo em peças e acessórios para a sua motocicleta. Peças para motocicletas nacionais importadas, em a maior loja de peças da região. E tem promoção, capacetes Axis novos lançamentos em até 6 vezes no cartão. Roupa Tex em até 6 vezes no cartão. Bateria Holt para Titan e Bis 125 por R$125. Luvas de couro R$85. Martini Motopeças, Rua Nossa Senhora das Graças, fundos do quartel. Telefone 3524-1902.
Dia das Mães na Safira Fitness combina com saúde e bem-estar. Balança de chão, R$104,90. Mini Bike Pro Act por apenas R$377,90. Anel de Yoga Storm, R$205,90. Anel de Pilates Act, R$115,90. Escada de agilidade Act, R$150,90. Fita de suspensão Act, só R$234,90. Ofertas no preço à vista. Atendemos em delivery para todo o sudoeste do Paraná. Safira Fitness, 988268163. O Centro de Reabilitação Auditiva CRA está em novo endereço, com novas tecnologias em aparelhos auditivos a partir de R$1.399 à vista. Visite para conferir formas de pagamento, fazer seu teste ou orçamento e conhecer os aparelhos auditivos. O CRA também realiza exames audiométricos e não cobra o retorno após a aquisição do seu aparelho auditivo. CRA, em novo endereço, na Rua Palmas, esquina com a São Paulo, Edifícios Solares. Fone 3524-4847. No Dia das Mães, leve ofertas incríveis para presentear. Blusas, lãs, fios e tricô por R$29,39 e R$49,90. Calça jeans de lavagens especiais a R$49,90. Blusas moletom a R$59,90. E mais, compre no Cred Leve em até 10 vezes e nos cartões em 12 vezes. E a cada R$50 em compras, concorra a 3 caminhões em prêmios para mobiliar a sua casa. Sábado, atendimento até às 5 da tarde. Sexta da economia no VIP. Confira: costela grossa ao quilo 14,99. Coxa e sobrecoxa dorsal quilo 3,89. Banana prata ao quilo 2,48. Mamão formosa ao quilo 2,99. Sabão em pó Omo 1,6 kg 12,90. Leite Ninho Nestlé 380 gramas 8,99. Cerveja Amstel 350 ml só 2,39. No VIP você encontra várias opções de flores para presentear sua mãe. Aproveite. Laboratório São Francisco e a hora na onda. 9:12. Laboratório São Francisco, tecnologia de ponta. Devido aos inconvenientes causados pelo corona, o Laboratório São Francisco alterou seu horário de atendimento. No Laboratório da Antonina, no centro, o atendimento é das 7 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 5. Aos sábados, das 7:30 ao meio-dia. No Laboratório da Atílio Fontana, Cidade Norte, o atendimento é das 7:30 às 12 e das 13 às 16:30. Aos sábados, das 7:30 às 11. Laboratório São Francisco. Está no canal da Boa Informação. Jornalismo com credibilidade. 9h12. Estamos apresentando o nosso Onda Tecnologia com a participação do Marcelo da Corrégio, engenheiro mecânico. Agora são 9h13. Marcelo, e o carro no frio, Marcelo, muda muita coisa, problema de bateria, como é que fica a situação agora com essa temperatura mais baixa, Marcelo? Vamos relembrar aí um comentário do ano passado já, né? Todo mundo sabendo que de manhã vai estar bem frio, então, por favor, pessoal, mantenha o controle térmico do veículo, tá? Eu sei que muitas montadoras falam que não é para fazer isso, mas é fundamental deixar o carro num dia de frio, que nem o de hoje, que nem o de ontem, 1 a 2 minutos dando uma esquentadinha. Não é só pelo motor, é também pelo lubrificante da caixa de câmbio. As marchas vão entrar mais fácil, vocês vão arranhar menos o engate das marchas. Então até a caixa de câmbio vai tirar partido desse calor que vai ser gerado pelo motor no trabalho. O pneu também, ele está um pouco mais duro, um pouco mais escorregadio. Tomar cuidado com as regiões que tem sombra, pode ser que tenha gelo sobre o asfalto e vai ter um pouco mais de diminuição de aderência nesses locais. Então, mantenha controle a respeito da parte térmica do veículo para evitar problema aí de super desgaste, né? E outra coisa que é bem comum também é a sinfonia de motor de arranque fazendo barulho de manhã. O motor todo está mais preso por conta da temperatura baixa. Então, a gente vai ter com essas peças com influência de atrito maior, vai exigir mais energia da bateria. Então, a bateria vai descarregar mais fácil também. Então, quem tiver um carregador de bateria e o carro ainda é um carro com gestão eletrônica antiga ou carburado, pode aí proceder com carregamento todo final de semana em carga lenta, é uma boa. Mas lembra, bateria velha não tem como fazer milagre, tem que ser substituída, porque é nesse ano aí que ela vai mostrar os dentes para vocês. Vocês perderem o horário do trabalho, perder o horário de um médico aí, é complicado, né?
O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, por que a bateria do C3 dá tanto problema? Descarrega muito fácil e a duração não ultrapassa 1 ano. Já estou na segunda bateria, diz aqui a nossa ouvinte. Dá um segredo, não troque a bateria na concessionária das PSA, tá? Infelizmente. É uma bateria argentina, chamada Willard. É uma porcaria mesmo, tá? Eu tive também um PSA em 2010, comprei meu primeiro carro zero, um C4. A bateria durou 1 ano e 10 meses. Eu botei uma Eliar e aí entreguei o carro para a proprietária que comprou o carro de mim quase 5 anos depois com a mesma bateria, tá? É a bateria original da PSA, que é de baixa qualidade. É uma argentina chamada Willard. Tem que trocar de marca. O ouvinte está dizendo aqui, Marcelo, tem um Chevette a álcool e agora no frio é difícil de pegar. O Heitor está dizendo aqui. Um Chevette a álcool é difícil de pegar. É fácil de resolver. Será que posso misturar gasolina no tanque para ficar taura? Eu sugiro que tu arrume o teu carro, mas eu sei quem que é esse Heitor Sapeca aí. Tu pode botar até uns 10% de gasolina no tanque a álcool, que não vai ter problema, tá? Lembrando que o carro a álcool tem uma taxa de compressão maior. Então, se tu ultrapassar essa medida percentual, tu vai deixar o combustível com um poder antidetonante muito baixo. E como a taxa de compressão no motor a álcool é menor, pode ser que ocorra autodetonação. O pistão está terminando de subir, a mistura explode, empurra o pistão para baixo antes de ele terminar de subir. Vai abrir um buraco na cabeça do pistão. Então, não force o motor nessa condição. E o álcool, ele suporta bem a detonação, né? Bota a gasolina, diminui. Só que melhora a partida frio, né? Muito bem. O José Bete, lá do bairro Seminário, Jardim Seminário, está dizendo que o mundo precisa de conhecimento cada vez mais. Valeu, Marcelo, aí pelas informações. Então a recomendação, Marcelo, independente do carro, é bom esquentar um pouquinho o motor agora nesses dias mais frios. Sim, principalmente quem tem caixa de câmbio automática e CVT. Esses são os mais perigosos, tá? Deixar trabalhar 1 minuto a 2 para evitar problema de engrenamento, né? O CVT trabalha com correia de aço liga em cima de polias, e se arranhar aquela polia ali, a gente vai ter dificuldade de funcionamento, vai ter aspereza de funcionamento. O CVT, quem tem aí a linha Mitsubishi, né? A linha Audi, alguns Nissan, alguns Renault, a caixa de câmbio automática epicíclica precisa de fluidade do óleo lubrificante para poder verter dentro da galeria e fazer com que os engrenamentos ocorram certinho, né? E no carro com câmbio manual, é fundamental a lubrificação para fazer os sincronizadores trabalharem bem. Então, se não tiver com a viscosidade correta, que é dada com a temperatura, as marchas vão entrar arranhando. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, e para as motos, a Lu está perguntando, e para as motos, as bis, por exemplo, vale a mesma dica? Mesmo cuidado. A bis, que é um motor pequenininho, é mais interessante, que ela esquenta um pouco mais rápido, porque o motor é menor, né? Então a gente vai ter essa temperatura chegando um pouco mais rápido. E outra, o motor da bis é refrigerado a ar. Então, se deixar ela parada, ela esquenta mais rapidinho também. A Vânia está perguntando aqui, bom dia, eu tenho um Corsa álcool com injeção, eu posso colocar também um pouco de gasolina no tanque para melhorar? Porque ele sempre é meio complicadinho para pegar, mesmo com bateria boa. Eu sugiro o Corsa álcool com injeção, como ele já tem uma dosagem mais calculada, eu sugiro até uns 5% de gasolina no máximo. Não passe disso aí não, e já vai melhorar bastante. O álcool vendido nos Estados Unidos, Bajo, já vem com 15% de gasolina. Tá? Eles chamam de E85. Tá? Tem 15% de adição de gasolina, aí eles não têm necessidade de ter tanque de partida frio, que nem a gente tem nos carros flex, né? Tá certo. Marcelo, muito obrigado e até semana que vem, Marcelo. Muito obrigado, até semana que vem, abraço. O Marcelo volta então na próxima sexta-feira, trazendo aqui também as dicas de tecnologia e também sempre esclarecendo alguma dúvida do ouvinte aqui em nossa programação. São 9h19. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. Onda News, a notícia em primeiro lugar. Onda Sul FM. Os microfones